O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Jesus disse aos discípulos: chegará um dia em que vocês desejarão ver um só dia do Filho do Homem e não poderão ver. Dirão a vocês: ele está ali ou ele está aqui. Não saiam para procurá-lo, pois como o relâmpago brilha de um lado a outro do céu, assim também será o Filho do Homem. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos faça sensíveis a que o reino de Deus está no meio de nós, quando nós praticamos o bem, quando nós vivemos a paz, quando nós doamos em amor uns para com os outros. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, não há que procurar o reino de Deus de uma forma assim ostensiva, como se ele estiver ali, como se ele estiver aqui. Não. O reino de Deus se faz presente nos nossos gestos, nas nossas atitudes, nas nossas maneiras corretas de agir, na nossa alegria, não é? No nosso despojamento, no nosso desapego às coisas deste mundo. Aí o reino de Deus acontece. Olha que logo aqui no versículo 20, os fariseus perguntam para Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. E Jesus aí no final do versículo 21, ele vai dizer: ele está aqui no meio de vocês. Meus queridos, eles estavam diante do próprio reino, que é Jesus. O reino de Deus é o próprio Jesus, que veio para nos amar de uma forma incomensurável. O reino de Deus é o próprio Jesus, que se doa a nós de uma forma assim total na cruz. O reino de Deus é o próprio Jesus, que se fez homem, habitou entre nós para nos libertar, para nos salvar do pecado e da morte. E os fariseus estavam como que cegos, perguntando, não é? Vamos dizer assim, ao reino de Deus, quando ele viria. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes também hoje, não é? Nós agimos assim, não é verdade? Vamos ser sinceros. Quantas vezes nós também desesperamos, não vemos Jesus nos irmãos, não é? Não vemos Jesus naqueles menos favorecidos. Tem hora, sabe, que a gente reclama demais, não reclama? Como que a gente reclama? E olha que nós temos saúde boa, nós temos o corpo perfeito. Quando a gente dá uma chegadinha ali no Hospital do Câncer, quando a gente visita ali e vê aquelas criancinhas ali, carequinhas, né? De tanto quimioterapia, radioterapia, e com um sorriso aberto, exalando o reino de Deus, a gente fica numa vergonha, não fica? Eles ali felizes, mostrando que o reino de Deus está aqui, e nós fugindo do reino de Deus, preferindo reclamar, chorar. Meu irmão, minha irmã, vamos pensar nisso. O reino de Deus não está para daqui a um tempo. O reino de Deus não é um lugar geográfico.
O reino de Deus é quando nós estamos em paz, é quando nós transmitimos alegria, é quando nós levamos a paz e a alegria a quem está triste e deprimido. Ô meu irmão, ô minha irmã, quantos jovens, a gente está vendo falar aí que estão suicidando, tentando suicídio, porque para eles o reino de Deus não chega, porque para eles o reino de Deus não acontece. Mas sabe por que o reino de Deus não acontece? Porque nós não levamos o reino de Deus a estas pessoas. É muito sério, às vezes nas nossas famílias mesmo, Quantas pessoas deprimidas, quantas pessoas afastadas da igreja, quantas pessoas afastadas do verdadeiro reino de Deus, que é a Eucaristia. Ô meu querido irmão, ô minha querida irmã, é muito sério esse evangelho, não é? É muito sério. Olha, nós precisamos dar testemunho, do reino de Deus. Nós precisamos entrar assim de unhas e dentes no sentido de levar o reino de Deus aonde se fizer necessário. E não precisa palavras bonitas, não. É o nosso jeito de ser, é a nossa alegria, é o nosso dia a dia que vai fazer as pessoas perceberem em nós que o reino de Deus está aqui no nosso meio. Eu viajava muito, E nas minhas viagens eu estava em Araçuaí, norte de Minas, e a dona do hotel lá, que eu já tinha feito amizade, me chamou para ir para um asilo, visitar um asilo. Eu não sei se era verdadeiramente um asilo, porque ali acolhia idosos, acolhia jovens, acolhia adolescentes, acolhia paraplégicos, cadeirantes, acolhia crianças. E ali nós fomos num dia 12 de outubro. Eu tinha que estar por ali, pois ia trabalhar no outro dia. Vocês não imaginam, não. Quando eu fui visitar as crianças pulavam no meu colo. Me pega no colo, me pega no colo. Já estava no meu colo, pedindo colo, porque tinha sido abandonada pelos pais, tinha sido abandonada pela família, estavam ali, carentes de um colo. Eu fico imaginando o quanto eu fui para aquelas crianças naquele momento, o reino de Deus. Quanto eu fui para aquelas crianças naquele momento, um momento de paz, da presença de Deus mesmo. Ali as donas do hotel percebeu a minha dificuldade em sair dali, deu um jeitinho, e eu saí dali com os olhos cheios de lágrimas, porque aquelas crianças precisavam de um colo de um pai, de um colo de uma mãe, E a gente ali sendo um pouquinho isso para eles. É disso, que nós precisamos para que o reino de Deus aconteça. É nos colocar uns a serviço dos outros. Você pode ter certeza, meu irmão, que sempre tem alguém que precisa de você. Como você, tem sempre que contar com alguém para a nossa caminhada, para o nosso dia a dia, não é verdade? Isso é o reino de Deus. Nós sejamos portadores de Jesus, não portadores do demônio. Que nós sejamos portadores do reino de Deus, não portadores do reino do demônio. Amém? Que assim seja, meu irmão. Que assim seja, minha irmã. Que assim seja. Amém. Clique aí no sininho. Vamos evangelizar. Vamos fazer o reino de Deus acontecer, porque Ele já está no nosso meio. Não da forma humana como estava na presença dos fariseus, mas sobretudo agora ressuscitado, pois já não morre mais. Amém.